Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos continuar a nossa sequência de vídeo onde nós estamos estudando sobre como estudar programação. Estamos aprendendo aqui algumas coisas pela nossa experiência. Hoje nós vamos vamos trazer uma reflexão sobre o tipo de estudante que você é. A gente vai falar um pouquinho sobre as características de algumas pessoas que estudam programação e que eu tenho acompanhado ao longo do tempo, beleza? Mas antes, você já sabe, aquele protocolo básico que é o quê? Você vai compartilhar esse vídeo aí com os seus amigos. Também peço para você fazer algum comentário, e também para você se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, e aquele like maroto, que é aquele like que ajuda aí para que o YouTube entenda que nós temos relevância e que a gente possa crescer cada dia mais. Tranquilo? Então, para nossa reflexão de hoje, eu vou perguntar para você: que tipo de estudante você é? Claro, se você está estudando programação, é claro que você quer aprender. Mas a pergunta que fica às vezes é o seguinte: muitas das vezes a gente estuda e o que acontece? A gente não aprende. E às vezes a gente estuda e aprende. A pergunta que eu faço: é você que não aprendeu ou é o curso que é ruim? Te peguei, né? Muitas das vezes a gente quer jogar essa culpa no professor, no curso. Esse curso é muito ruim, eu não consigo aprender. Mas muita gente conseguiu aprender. Então será que o problema é você ou o problema é o curso? Vamos tentar entender isso. Isso vai depender, basicamente, da sua atitude. Eu vou dizer logo uma coisa para você, tá? Não existe, eu vou dizer assim, não é que não existe, é claro que existem professores que têm uma didática ruim, é claro que existem cursos que prometem mais do que faz, é claro que existem professores que às vezes não sabem organizar as ideias, são muito bons programadores, muito bons profissionais, mas às vezes não sabem organizar, não tem uma didática boa. Isso existe. Mas, na maioria das vezes, tá? O que faz a diferença do aprendizado não é o professor, nunca é o professor, sempre é o aluno. Porque eu tenho uma máxima que diz o seguinte: isso aqui é uma coisa que eu acredito, que ninguém ensina nada a ninguém. É você que aprende ou não aprende, tá? Eu nunca vou te ensinar nada. É você que vai aprender. É a sua atitude mental, é a sua atitude com os meus cursos, com as minhas aulas, a sua interação, a forma como você reage, tudo isso é você. Então, eu posso ter a melhor didática, eu posso ter o melhor curso, eu posso ter tudo, mas eu nunca vou te ensinar algo quando você não quer aprender. Então, eu entendo que ninguém ensina nada a ninguém. É você que aprende, tá? É você que aprende. Então, tanto o aprender como o não aprender, muitas das vezes está relacionado com a atitude do aluno. E para que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso, eu vou te fazer uma pergunta: que tipo de estudante você é? O primeiro tipo de estudante: você é aquele estudante colecionador de cursos? Sabe aquela pessoa que talvez eu esteja falando com você agora? Sabe aquela pessoa que tem todos os cursos da internet? Você vai lá naquela plataforma onde tem os cursos de promoção, você sai comprando todas as promoções. Você tem acesso a praticamente todas as formações. Você tem um HD abarrotado de cursos. Quando você não consegue comprar, você dá um jeito de baixar. Você compra com amigo, enfim. Você tem uma coleção de cursos. Assim como eu tenho esses livros aqui atrás, você tem uma coleção, um HD cheio, você tem um monte de acesso. Mas você aprendeu? Não, né? Porque muita gente tem essa prática de sair comprando cursos e mais comprando cursos e compra curso, mas ele não tem tempo de estudar. Aí eu te pergunto, do que adianta? Nada. Então aí você às vezes, você se frustra. Funciona mais ou menos assim, pessoal. Quando a gente joga a responsabilidade para outra pessoa, o resultado disso é sempre frustração. Não tem como ser diferente. É mais ou menos assim. Eu sou professor, eu tenho formações que ensinam pessoas a programar. Muitos alunos já passaram em concurso, me disseram que passaram em concurso assistindo nossos cursos. Pessoas conseguiram emprego através dos nossos cursos, muitas pessoas. Mas também eu tenho alguns alunos que não conseguiram aprender. E aí, veja bem, nós alunos, o que a gente faz?
Então vamos imaginar que eu criei uma metodologia, criei um curso. Aí a gente diz, ó, nesse curso você vai aprender isso, 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 isso. Aí você vai lá e compra aquele curso. Só que às vezes você não faz o que o curso está pedindo. Aí quando você não consegue aprender, aí você pesquisa na internet e encontra outro curso que faz uma outra promessa. Diz que você vai aprender isso, isso. Aí você adquire aquele curso. Começa a entender. Não é exatamente o que você quer. Aí você vê outro curso e você sai comprando cursos baseado, às vezes, na promessa, mas na verdade não é na promessa, é na facilidade. Às vezes a gente quer atribuir, tá? A gente quer atribuir o aprendizado com aquele professor, quando na verdade o professor ele só está te disponibilizando uma oportunidade, um caminho para você aprender. Talvez você nem precisasse de todos os cursos que você tem, talvez não. De repente você nem precise de todos os cursos que você tem. Se você realmente estudar, pegar um e estudar do começo ao fim, talvez você vai ter muito mais resultado. Vou falar ainda sobre isso, né, aqui, tá? Então, não atribua nem o resultado e nem o fracasso a outro. Você tem que ter a sua autorresponsabilidade de dizer o seguinte: sou eu que tenho que aprender. Se o Jailton lançar um curso, o que ele vai me ensinar, ou o que ele está se propondo a ensinar, é para que eu consiga me desenvolver. Não é ele que vai me ensinar, sou eu que vou aprender. Algumas coisas ele vai me ensinar, outras coisas tem um outro professor que ensina melhor. Ele é bom nesse ponto, mas tem outro professor que é bom em outro ponto. Então eu vou estudar o que ele disse, aí é diferente, ó. Eu tô adquirindo esse curso porque ele é bom nessa parte. Vou adquirir outro curso porque ele é bom naquela parte. Mas eu não posso ser um colecionador de cursos, sair comprando todos os cursos, de forma que esses cursos ficam só na prateleira e nunca na minha cabeça, tá? Então, se você compra um curso, você não tem que ser colecionador de curso, você tem que estudar aquele curso. Então, o primeiro tipo de estudante é: você é esse estudante colecionador de curso? Se você é, então, com certeza, você tem aí muito curso, mas às vezes pouco conhecimento. O segundo tipo de pessoa é telespectador de videoaula. Esse é aquele tipo de estudante que ele assiste aulas, mas ele assiste muitas aulas. Só que mesmo assim, até hoje, se você pedir para ele fazer alguma coisa, ele não consegue. Por quê? Porque eu vou dizer para você, todo vídeo meu eu falo dessa frase: só se aprende a programar programando. Se você é meu aluno, você sabe que a gente não disponibiliza os códigos-fontes exatamente para forçar você a digitar os códigos. O que é o telespectador de videoaula? É aquele aluno que assiste, passa o dia todinho assistindo videoaula. Só que ele assiste assim: tá aqui o professor falando, e muitas das vezes ele tem um código-fonte do lado e ele está acompanhando o código-fonte que o professor está falando. No final, e corrigindo o código-fonte para que o código-fonte fique exatamente igual o professor está falando. Ele gosta daqueles cursos que disponibilizam o fonte, e aí ele tem os dois, né? O que acontece? Quando o professor termina, aí ele executa o código funcionou, ele tem ali o sistema funcionando, beleza. Pergunta para ele se ele aprendeu. Aprendeu não, tá? Então, o telespectador de curso, de videoaula, é aquela pessoa que ele só assiste, ele não pratica, ele não tenta pensar, ele não tenta raciocinar sobre aquilo que está sendo feito. Ele fica satisfeito simplesmente em reproduzir aquilo que o professor falou e para ele tá bom. Esse tipo de aluno também, ele não vai ter muito sucesso. Por quê? Entende o seguinte, isso é importante. No mercado de trabalho, quando você disponibiliza... ainda tem mais. Muitas das vezes ele já vendeu aquele produto, o cliente quer um controle de estoque, aí ele pesquisa na internet, curso de controle de estoque. Então ele vende o curso, aí depois ele vai estudar para ter um controle de estoque. Às vezes o curso não sai como ele quer, aí ele coloca a culpa de quem? Do professor, entende? Então, não, pessoal, não é assim que funciona, tá? Olha só, cursos, eles não servem para te dar um produto final. Nenhum curso, nenhum professor, ele vai te dar um produto final para você vender. Ele te dá um produto preparado, digamos assim, mas olha só,
Se você tiver 10 clientes que querem um controle de estoque, dificilmente, e você tem um produto chamado controle de estoque, um sistema controle de estoque, dificilmente aquele mesmo sistema vai servir para os 10 clientes, porque não vai. Porque cada cliente tem uma exigência diferente, tem uma empresa diferente. Então, se você não sabe programar, se você é aquela pessoa que compra fontes para poder vender sem entender como é que as coisas acontecem, uma hora a casa cai. Sabe por quê? Porque o cliente, ele é personalizado. Infelizmente, não dá para você ter um programa em massa, não dá para você ter um sistema em massa. Por isso é que todo sistema precisa ter manutenção, precisa ter, às vezes, dependendo do sistema, se for grande, tem uma equipe que vai sempre modificando. Porque se eu tenho um sistema de controle de estoque ou qualquer outro, e eu passo para um cliente, e quando eu passo para outro cliente, pode ter certeza que muita coisa vai mudar. E você tem que saber mudar, e você tem que dar suporte. Se não foi você que criou, se você copiou o código de um professor, né? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você, uma hora, vai ter um problema, tá? E aí eu volto para outro tipo de aluno, que é o copiador de código, né? Que eu já até falei dele aqui. O copiador de código é aquele aluno que ele só está preocupado em copiar o código. Ele não está nem se interessando, ele já compra um curso pensando no fonte. Então o objetivo dele é poder ter no final um produto para que ele já possa vender. Isso aí é um problema seríssimo, tá? Como eu disse para você, nunca vai ter um curso, nenhum professor vai ter um curso onde você vai ter 100% daquilo que você quer. Sempre você vai precisar adaptar, criar coisas. E se você pega 10 cursos de controle de estoque, sempre eu uso controle de estoque porque é mais comum. São 10 fontes diferentes, são 10 formas diferentes de fazer a mesma coisa, de chegar no mesmo resultado. Sabe por quê? Porque na programação existe uma coisa chamada abstração, capacidade de abstração. E essa capacidade de abstração é algo inerente a cada programador. Então eu penso de um jeito, então eu tenho uma solução, vou por um caminho. O outro programador, o outro professor, ele pensa de outro jeito, ele vai para outro caminho. Quando você se especializa em copiar códigos de terceiros, você de alguma forma acaba tentando juntar tudo isso, emendando códigos de um professor com o outro, e aí você tem aí um mosaico, um negócio que não vai funcionar direito, vai ter uma hora que vai ter problema. E sabe o que é pior? Você não aprende assim. E às vezes você se inicia, e às vezes você entrega um produto de qualidade ruim, porque não foi você que fez. Então eu quero dizer para você o seguinte, se você é um estudante, seja um estudante. Entenda que você está aprendendo a programar. Então vá pelo caminho correto, tá? Então, não seja um telespectador de videoaula, aquele aluno que só assiste sem praticar. Não seja um copiador de código, aquele aluno que se especializa em ficar copiando os códigos dos outros. Não seja um colecionador de cursos. Eu só tenho todos os cursos da internet, tenho todos os cursos tal. E tem mais um, que é o guia de cursos, que eu chamei de guia de cursos. Quem é esse? O guia de cursos é aquele aluno que conhece todos os professores, conhece todos os cursos, mas ele não sai do lugar. Veja que eu estou sempre jogando, né? E outra coisa, eu só estou tentando classificar aqui, mas eu estou diminuindo ninguém não, tá? Só para você entender que essas atitudes, elas não te trazem um bom resultado no final, tá? Ela não vai fazer de você um programador. Pelo contrário, no momento, isso vai dar problema para você. Ou você é aquele estudante que se preocupa em entender o que estuda, hein? Esse é o tipo de estudante que eu quero que você seja. Aquele estudante que entende que você não precisa ter todos os cursos para você aprender a programar, que você não precisa comprar todos os cursos, que você não precisa sair feito um desesperado, que você não precisa entender de tudo. Você precisa entender o que você está estudando. É muito mais prazeroso quando você tem aí o outro tipo de pessoa, aquele que vai até o fim sem pular etapas. Então, se eu comprei um curso que me ensina a programar e o professor está dizendo, vou te explicar, vou te ensinar a programar, vai com ele até o fim. Tá? Vai com ele até o fim, por quê? Porque ele segue uma lógica do raciocínio. Se você adquiriu aquele curso, então usufrua daquele curso, vai com ele até o fim. Eu tenho certeza que ele vai te ensinar as etapas, ele vai te ensinar o que é lógica, ele vai te ensinar os fundamentos se for PHP, do PHP, ele vai te ensinar orientação a objeto, ele vai te ensinar conexão com o banco de dados, ele vai te ensinar PDO, ele vai te ensinar uma série de coisas, ele vai te ensinar a desenvolver um sistema. Vai com ele até o fim, vai com ele até o fim que não vai ter erro, porque com
certeza, se ele teve, e eu me refiro a qualquer curso que tem no mercado, se ele se propôs a organizar um curso, é porque na cabeça dele e dentro do raciocínio dele, ele entende que aquele caminho que talvez ele traçou para ele aprender, aquele caminho vai ter um resultado, e com certeza vai. Então vai com ele até o fim. Esse é o tipo de aluno ideal. É um aluno que vai do começo ao fim sem pular etapas. Às vezes é chato? É. Às vezes você fica ansioso? Fica. Mas vale a pena esse esforço. Porque no final você tem uma jornada. Você tem uma trajetória para você seguir, tá? Então, que você possa entender que você está aprendendo, que você é um estudante. Sabe o que acontece quando você é um copiador de código, um telespectador de videoaula, quando você é um guia de cursos? Sabe o que acontece? Passa anos e mais anos e você continua sendo isso. E nunca um programador. É isso que acontece. Sabe o que acontece quando você de repente diz assim, não, peraí, eu já tenho um monte de curso aqui. O que eu vou fazer agora? Então eu vou estudar o que eu tenho. Eu vou seguir realmente o que esse professor está falando. Eu vou fazer aqui, então eu vou lá. Aí eu estudo um mês, estudo 2, estudo 3, estudo... Sabe o que acontece? Você aprende. É isso que acontece. E sabe por que você comprou esses cursos? Para você aprender. Aí você atinge o seu objetivo. Entendeu? Então não vale muito a pena você ficar pulando de lugar, muitas coisas. Organiza a sua mente, organiza o seu tempo, para um pouco, reflita. Valeu a pena fazer tudo isso aqui agora? Quantos anos você está tentando aprender e você não consegue? Segue o que o professor está falando, segue o passo a passo, faz o que ele está dizendo. Com certeza você vai conseguir. E se você tiver dificuldade em algum ponto, fala com ele. E aquele negócio, eu posso ter mais fazer mais de uma coisa ao meu tempo? Pode, mas dentro de uma organização, tá? Então, não seja esse tipo de pessoa que isso vai prejudicar no seu processo de aprendizado. Lembre-se, você está querendo aprender. Ninguém consegue aprender a programar assim do dia para a noite, tá? Você pode entender os fundamentos, mas as regras de negócio, entender, raciocinar sobre o problema, criar soluções, isso você vai aprendendo com o tempo, tá? E é bom que você tenha, agora volta outra coisa, é bom que você tenha várias pessoas que pensam diferente, aí sim. Mas veja que é diferente, ó. Eu estou dizendo o seguinte: primeiro, siga uma linha de raciocínio até o fim, onde você consegue entender os fundamentos daquilo que você está estudando, não importa a linguagem que você está estudando, onde você já conseguiu fazer um projeto, onde você já entendeu como esse projeto funciona, na visão daquela pessoa que você seguiu, beleza. Agora, se você já tem essa consciência, agora o que você faz? Aí sim, você vai com outro professor para você entender como que ele fez a mesma coisa. E aí você vai perceber que você não vai destruir aquilo que você aprendeu, você vai acrescentar. Porque às vezes aquele professor, ele é bom em certas coisas e ele seguiu uma linha de raciocínio. E o outro vem e complementa aquilo que você já aprendeu. E o outro vem e já te dá uma outra visão. E é assim que a gente aprende. A gente aprende com os outros. Esses livros aqui foram pessoas que escreveram, pessoas experientes. Então quando eu preciso de estudar alguma coisa, eu pego esses livros, vários livros, e aí eu monto, às vezes um curso, uma linha de raciocínio minha. Mas eu já tenho a minha base formada. Eu já sei exatamente o que eu quero. Eu já tenho a maturidade de pegar vários conteúdos, entender aquilo ali, não copiar o que a pessoa está falando, mas entender que a linha de raciocínio dele foi legal. Às vezes a gente pega um raciocínio que foi bacana, foi interessante, e monta em cima, mas porque a gente tem a maturidade. É diferente de fazer aquilo que eu falei no começo, de sair copiando, feito desesperado, costurando, tá? Porque, veja bem, querendo ou não, quando a gente aprende a programar, a gente não faz tudo de novo. A gente usa as coisas que já estão prontas para facilitar aí o nosso aprendizado. E é isso que eu vou falar no próximo vídeo da nossa sequência. Vou falar sobre frameworks, tá? Então, espero que você tenha entendido e espero que você seja aquele aluno que vai até o fim sem pular etapas, que consiga entender antes de você sair comprando outros cursos, ou antes de você ficar feito um desesperado, siga um raciocínio do começo ao fim. Feche um ciclo, compreenda, não precisa dominar, mas compreenda um ciclo completo, aí sim você começa a partir, e porque o que vai vir depois, novos livros, novos conteúdos, novas videoaulas, novos professores, isso vai servir como complemento e não como substituição, porque quando você ainda não tem um pensamento formado, sempre que vem um substitui o anterior, e você fica perdido, beleza? Espero que você tenha compreendido aí a nossa linha de raciocínio. E quando eu falo que ninguém ensina nada a ninguém,
é exatamente da seguinte forma: posso fazer o que for, posso me esforçar ao máximo, mas no dia que você disser, enquanto você não disser, eu quero aprender, eu quero seguir, eu quero entender, você não vai aprender, tá? Ninguém aprende, ninguém consegue ensinar as pessoas, a gente só consegue orientar. Quem aprende, quem decide, quem realmente diz, eu vou aprender, é o aluno. Tá? Então é você. Então ninguém ensina nada a ninguém, é você que aprende. Beleza? Espero que você tenha compreendido. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço. E não esqueça, né? Deixe aquele like, faça algum comentário, faça alguma pergunta. Um abraço e até o próximo.